Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Oi, olha, ontem, 9 de junho, foi um dia daqueles, né? Muita coisa acontecendo. Verdade, tivemos o STF pegando fogo com os interrogatórios da tal trama golpista, sabe? Mauro Cid falou. Sim, vi sobre isso. E a economia também teve novidade, né? Propostas do governo. Exato, e o Lula com agenda internacional lá na França. Ah, e uma briga interessante nos Estados Unidos, a Califórnia contra o Trump. Bastante coisa pra gente dar uma olhada. Vamos começar pelo STF, então, que parece que foi o foco ontem. Vamos lá, o depoimento do Mauro Cid foi realmente o ponto alto dessa fase da investigação do suposto golpe. E o que teve de tão importante assim na fala dele? Bom, o principal pelo que saiu foi ele confirmar que o ex-presidente Bolsonaro não só recebeu, mas teria lido e pedido mudanças na minuta do golpe. Aquela minuta que detalhava como anular a eleição. Essa mesma. Cid teria dito que Bolsonaro enxugou o documento. Sabe? Pediu para, simplificar ou tirar partes. Entendi. E isso complica a situação dele, imagino. Juridicamente, sim. Coloca ele mais no centro da história, dificulta dizer que não sabia de nada. E o Cid também fez questão de dizer que a delação foi voluntária. Ah, isso é importante para a validade do acordo, né? Exatamente. Para garantir que vale, que não foi forçado nem nada. E o Bolsonaro estava lá, né? Como ele reagiu a tudo isso? Vi que teve cumprimento, mas também bocejo. Pois é, a presença dele foi notada. Cumprimentou o Cid, fez anotações, mas teve esses momentos tipo de bocejar que o pessoal interpretou como desagrado, talvez. E a defesa dele? Já está agindo? Claro, já estão dizendo que tem contradição no depoimento, que isso pode até ajudar o Bolsonaro. É o esperado, né? A acusação foca numa parte, a defesa na outra. Faz sentido. E o ministro Moraes, como conduziu? Firme, como sempre, negou um pedido do Cid para não ir em outros depoimentos e até fez um comentário irônico sobre o horário de jantar para um advogado, mostrando quem manda ali, né? Entendi. Ainda no Supremo, mas mudando de assunto rapidinho. A plataforma X, o antigo Twitter, recorreu da decisão sobre os perfis da Carla Zambelli. Isso. O X foi ao STF contra a decisão dos Moraes de tirar os perfis dela do ar. Aquela briga antiga sobre liberdade de expressão, moderação. E na Câmara dos Deputados parece que a situação dela também não tá fácil? Não mesmo. Um deputado, um tal de Mota, chegou a dizer que a Câmara já teria decidido pela perda do mandato dela, tipo que já era certo. Nossa, isso indica uma pressão política bem forte para cassação, então. Com certeza. Parece que a coisa tá andando forte por lá, independente do STF. Saindo um pouco de Brasília, o presidente Lula teve na França, né? Interpol, acordos. Sim, visitou a sede da Interpol, ampliou um acordo contra crime internacional, recebeu até medalha. E teve discurso na ONU também. Teve. Numa conferência sobre oceanos, lá em Nice, ele pediu para evitar que os oceanos virem palco de briga entre países, sabe? Uma pauta mais ambiental e de cooperação. Tentando projetar o Brasil no cenário global. Exato. Mostrar o país engajado nessas discussões multilaterais. Mas, por outro lado, aqui dentro, ele não assinou aquela MP para reforçar a segurança do STF. O que isso significa? Boa pergunta. Pode ser lido de algumas formas, né? Talvez para mostrar que não precisa de medida extra, que as instituições estão funcionando. Ou para não aumentar a tensão entre os poderes. Pode ser também. Um cálculo político para, acalmar os ânimos, deixar a segurança com quem já cuida disso. Falando em tensão, mas na área econômica, ministro Haddad apresentou mais propostas para arrecadar dinheiro, que veio agora. Basicamente, duas frentes. Taxar as apostas online, que estão crescendo muito. Sim, tem em todo lugar. Pois é. E a outra é acabar com a isenção de imposto de renda para LCI e LCA, aqueles investimentos ligados ao agro e ao setor imobiliário. Ah, esses são populares. A ideia é grana para fechar as contas, né? A meta fiscal. Exatamente. O objetivo é buscar receita. Só que a reação não foi das melhores, pelo que eu vi. Nem um pouco. O governo apoia, claro, mas a oposição, o mercado, até gente do Congresso, principalmente da bancada do agro, chiaram bastante. E funciona mesmo? Resolve o problema fiscal? Aí é que está a dúvida. Tem gente criticando, analista dizendo que é trocar 6 por meia dúzia, que não vai ter tanto impacto real assim. Já tem deputado querendo chamar o Haddad para se explicar. Vixe, vem mais briga política por aí, então. Parece que sim. E pra gente fechar esse giro, vamos pro Zewa. Essa história do governador da Califórnia processando Trump.
Por que mesmo? É sobre o envio da Guarda Nacional para Los Angeles, que aconteceu dia 7. O governador Newsom diz que foi ilegal que Trump passou por cima da autoridade do estado. E o Trump, o que ele diz? Ele justificou falando que precisava controlar protestos anti-imigração que a polícia local não daria conta. Mas o Newsom e o procurador da Califórnia discordam. Dizem que a polícia dava conta sim e que não foram consultados. Clássica disputa de poder federal contra estadual lá no ZEUA. Exatamente, um tema sempre quente por lá. Trump já rebateu na rede social dele, claro. E para finalizar mesmo, aqui no Brasil, outra divergência no STF. Ministro André Mendonça votou diferente do ministro Alexandre de Moraes na revisão da vida toda do INSS, né? Isso. É um caso com impacto enorme. Essa revisão permitiria recalcular aposentadorias usando salários antigos, de antes de 94. Poderia aumentar o benefício para muita gente, mas custaria bilhões para o governo. E essa divergência mostra o quê? Mostra que, mesmo em temas assim super importantes social e economicamente, não tem consenso absoluto no STF. Reflete as diferentes visões sobre a lei e as consequências dela. Ufa, quanta coisa num dia só. Realmente muito pra gente processar. Verdade. Bom, obrigado por acompanhar mais este resumo com a gente. Amanhã a gente volta com mais notícias e análises para você começar o dia bem informado. Até lá!